Olá, boas-vindas a mais um explainer da Ford College. Bom, na nossa lição anterior da trilha Advanced Solana Concepts, chamada Performance Metrics and Signals for FireDancer, a gente mergulhou fundo e dominou as métricas. Vimos exatamente como medir a latência ponta a ponta, a vazão e, claro, aquela temida amplificação de RPC. Mas olha só, agora é hora de sair um pouco do campo das medições e ir direto para a prancheta de desenho. Pensa comigo, a gente tem esse motor de consenso e execução incrivelmente rápido nas mãos. Mas onde exatamente vamos instalar esse monstro? É isso que vamos ver hoje neste explainer chamado Cenários de Implantação e Compromissos para o FireDancer. Vamos explorar os cenários práticos e os compromissos reais que a gente enfrenta ao construir a infraestrutura avançada da Web3. Esse é um conteúdo crucial do nosso módulo FireDancer Advanced Validator Architecture e vai fechar o seu entendimento sobre o papel dele no ecossistema Solano. Vamos lá? O índice do nosso projeto de hoje tem 4 paradas rápidas. Primeiro, vamos falar da colocação em host único. Depois, passamos para o modelo de processo separado. Em seguida, o modelo borda e híbrido. E para fechar com chave de ouro, a nossa tabela de decisão. Começando pela seção 1. Colocação em host único. Basicamente, o padrão de host único. Imagina o seguinte, a gente tem um motor de um carro esporte de altíssima performance, que é o nosso worker de execução do FireDancer. E aí, a gente decide colocar esse motorzão sobre o capô de um carro super compacto, que já abriga o núcleo do validador. A grande sacada mecânica aqui é a tal da IPC local, a comunicação interprocessos. Como está tudo rodando ali espremido no mesmo hardware, a comunicação entre o validador e o FireDancer acontece direto via memória compartilhada aos sockets locais. O que isso significa na prática? A gente derruba aquele peso da serialização de rede quase para zero. O resultado é uma latência mediana absurdamente baixa, um verdadeiro foguete. Só que tem um revés gigante aí, que é o acoplamento forte. Ao fazer isso, a gente acabou de criar um ponto único de falha gigantesco. Se o hardware der um problema, tipo um erro grave no kernel ou a placa de rede desse host piscar, adivinha? A gente perde tanto o consenso quanto a execução na mesma hora. O nó inteiro simplesmente sai do ar. Para entender isso na vida real, vamos olhar para o cenário A, uma exchange. Uma exchange lida com um tráfego insano. Um volume massivo que é extremamente sensível a qualquer milissegundo de atraso. Colocar tudo junto nessa colocalização entrega exatamente a velocidade bruta que as operações de trading exigem. Mas quando bate aquele pico repentino de volume do nada, a saturação de CPU e memória pode ir lá no teto. Então, como a engenharia resolve esse acoplamento forte sem perder o sono? A tática é simples. A gente não deve depender da sorte de um servidor só. A solução prática é manter validadores secundários em hot standby. Sabe aqueles nós de reserva totalmente sincronizados, prontinhos para assumirem instantaneamente no exato segundo em que o host principal saturar ou cair? É exatamente isso. Isso nos leva à seção 2, o modelo de processo separado, ou o padrão de worker separado. Voltando para a nossa analogia dos carros, em vez de espremer aquele motor de corrida dentro do carro compacto, agora a gente vai tirar ele de lá. A gente coloca esse motor num trailer super blindado, reforçado, totalmente dedicado a ele e conecta no carro principal por uns cabos de altíssima velocidade. A grande troca que a gente faz nessa arquitetura é o isolamento de falhas versus o overhead de rede. Com os processos separados, se o worker do FireDancer tomar uma pancada de consumo e travar a CPU, o consenso que está lá do outro lado, rodando isolado no validador, continua respirando normalmente. A falha só degrada a execução. Mas presta bem atenção nisso. A gente acabou de introduzir um pulo pela rede, o famoso Network Hop. E qualquer instabilidadezinha nesse cabo ou na rede vai fazer a nossa latência de cauda, o P99, dar um salto imediato. A mediana até sobe pouco, mas a variabilidade com certeza sobe bastante. E aí surge a dúvida, quem é que vai escolher esse modelo afinal? Bom, esse é o cenário perfeito para um operador de staking, que vamos chamar de cenário C. Diferente de uma exchange, a prioridade máxima aqui não é espremer a latência e ganhar microsegundos, mas sim garantir que a rede não caia e que os custos sejam previsíveis. Isolando o processo, a gente mantém o uso de CPU super calmo, um P99 mega estável e fica fácil criar redundância horizontal. É só espelhar os workers isolados usando um proxy simples que faz checagens de integridade contínuas. Se um worker começar a engasgar, o proxy desvia o tráfego suavemente para o outro. Sem dor de cabeça, sem estresse. Agora, passando para a seção 3, modelo borda ou híbrido. O híbrido de borda. A gente sai do data center local e pensa num alcance geográfico massivo. É aqui que o fluxo de dados vira uma verdadeira obra de arte. Passo 1. O pedido de um cliente é interceptado por um front-end de RPC localizado na região dele.
Tipo, em São Paulo, Tóquio, Londres. Se for só uma leitura rápida de estado, o sistema resolve ali mesmo na hora. Passo 2. Agora, se for uma transação mais pesada que exige execução real, esse pacote vai ter que viajar de ida e volta, dando um salto pela infraestrutura global de rede. Passo 3. O pacote finalmente aterrissa num dos poucos hubs centrais, servidores de altíssima capacidade onde os workers do Firedancer estão alocados exclusivamente para mastigar e processar essas transações mais intensas. E esse é exatamente o nosso cenário B, que representa um provedor de RPC geodisperso. Ter a interface de leitura pertinho do usuário é incrível porque entrega uma latência baixíssima. Mas muito cuidado, o grande perigo mora num possível gargalo central. Imagina se todas as bordas do planeta decidem mandar rajadas de execução para os workers centrais ao mesmo tempo. Congestionamento na certa. Para essa arquitetura não entrar em colapso, são indispensáveis duas coisas. Primeiro, estratégias pesadas de cache na borda, para não ficar puxando o estado das contas toda hora. E segundo, um sistema de particionamento muito inteligente, o famoso sharding, lá no núcleo de processamento. Dividir para conquistar, simples assim. Finalmente, nossa seção 4, a tabela de decisão. Hora de sintetizar esses compromissos todos. Você concorda que arquitetos de ponta não confiam só em intuição para desenhar um sistema super complexo, né? Eles usam algo parecido com o livro Razão Mestre, que a gente chama de tabela de decisão. Resumindo a ópera aqui, no host único a gente tem a latência mediana lá no chão, mas isso cobra um preço alto de CPU e memória, e traz o risco de falha total. Já no worker separado, o isolamento brilha demais no quesito resiliência, mas aceita em troca aquele pedágio da rede que afeta o P99. E no modelo híbrido de borda, a gente ganha um mundo com a flexibilidade geográfica, mas com a condição estrita de controlar muito bem aquele afunilamento central. O recado é claro, na hora de projetar para produção, baseie cada escolha nessas estimativas reais e esqueça de vez recomendações baseadas no ouviu dizer. Ah, mas como a gente prova que esses números refletem a realidade do hardware? A resposta é botar a mão na massa com validação empírica. Antes de fazer o rollout definitivo na mainnet e torcer para dar certo, é obrigatório rodar uns scripts de implantação mais leves num ambiente de desenvolvimento limpo. Dá um jeito de simular uma carga pesada na CPU do validador e no mock do Firedancer ao mesmo tempo. E fica de olho no sistema operacional para ver de forma nua e crua quem está roubando recurso de quem. São esses testes de estresse locais que vão refinar e ancorar os números finais da sua tabela de decisão. Então, para a gente encerrar o nosso explainer de hoje com uma reflexão. Qual dessas arquiteturas, de verdade, sustenta o futuro da Web3? Sabe qual é a resposta? A Web3 vai precisar de absolutamente todas elas, orquestradas nos locais certinhos, atendendo aos perfis de clientes certos. Hoje, a gente resolveu a parte do onde as coisas devem ser alocadas. Na próxima lição dessa trilha de conceitos avançados, o foco vai ser nos padrões de configuração, para mostrar exatamente como apertar os parafusos finais em cada cenário. Foi sensacional desbravar esses blueprints de engenharia com você hoje. Lembra para dominar a fundo a infraestrutura distribuída e devorar vários outros conteúdos avançados? Não deixe de acessar forge.college hoje mesmo. A gente continua construindo sempre com dados na mãos. Um abração e até a próxima.